computação em nuvem. Ao ouvir este nome, você deve pensar em armazenamento online de arquivos, ou na sua caixa de e-mails. Não está errado, mas essa tecnologia vai muito além e está modernizando empresas grandes e pequenas, desde o RH até os sistemas de gestão e vendas. Nesse modelo, os sistemas rodam fora das empresas e são acessados pela internet, como um serviço sob demanda. A computação em nuvem é a segunda principal tendência de investimentos em TI dentro das empresas, citada por 61% dos entrevistados em um levantamento. Nos Estados Unidos, 85% das empresas já usam algum tipo de serviço na nuvem. Mas o que a nuvem tem de tão atraente? Uma pesquisa da KPMG, com mais de 500 executivos, revela 5 principais razões. Para quase metade dos entrevistados, a resposta é a redução de custos. Primeiro, porque as empresas deixam de ter que comprar programas, instalá-los e pagar licenças, já que os softwares na nuvem são oferecidos como um serviço. E segundo, porque com o compartilhamento da capacidade de processamento, diminui o desperdício causado por máquinas ociosas na empresa. Assim como um sistema de e-mail, os outros programas, como os de gestão e vendas, podem ser acessados de qualquer lugar por qualquer dispositivo móvel. Esta é a segunda principal vantagem, citada por 42% dos entrevistados. E mais da metade deles diz que isto aumentou a produtividade dos colaboradores dentro da empresa. Aprofundar a relação com os clientes foi o motivo mais importante para 37% dos executivos ouvidos. A arquitetura desses programas facilita a integração com as redes sociais. É possível monitorar níveis de satisfação, o que é falado no Facebook, além de ajudar em campanhas de engajamento. A quarta principal razão é o Data Analytics. Isso motivou 35% das empresas a adotar o modelo cloud. A análise de dados em volume permite às empresas interpretar os números com mais facilidade, melhorando a tomada de decisões e oferecendo insights mais precisos sobre o futuro. O quinto item mais importante, com 32% das respostas, foi o acesso a tecnologias inovadoras. As atualizações de sistema são automáticas, sem que o cliente precise se preocupar com isso. Na área de segurança de dados, por exemplo, acompanhar o ritmo da evolução tecnológica é especialmente importante para garantir a proteção contra invasores e vazamentos. Esses 5 motivos nos ajudam a entender por que a nuvem se espalhou rapidamente. Se o Brasil ainda está atrasado em relação aos mercados mais desenvolvidos, deve ser questão de tempo para que a tendência ganhe ainda mais espaço por aqui também. Everyone's talking about cloud computing these days, and for good reason. The cloud is revolutionizing how computing power is generated and consumed. Here's how it works. Instead of buying their own computing capacity and storing it on the premises, companies rent what they need from external vendors. The vendors are responsible for everything, including administration and troubleshooting. Cloud computing offers important benefits. For instance, it helps groups and companies collaborate. One consulting company used a cloud-based software application to help its 90,000 global employees exchange knowledge. Cloud computing also lets companies gain valuable insights from data. For example, a restaurant owner used cloud analytics services to detect signs of employee theft and stop it. Muitos acreditam que o termo computação em nuvem surgiu por volta dos anos 2000, quando surgiram também os modelos que são utilizados até hoje. Em 2006, surgiram os principais modelos comerciais da computação em nuvem, mas o termo já tinha idealizadores desde a década de 1960. Em 1961, John McCarthy, pesquisador matemático e cientista da computação, responsável pela criação do termo inteligência artificial e da linguagem de programação Lisp, que é a sigla de Linked Processing, uma linguagem de programação que tinha a lista como fundamental, disse: a computação deve ser utilizada algum dia como um bem público, assim como o sistema telefônico. Sua ideia era que cada usuário pagasse apenas pelo armazenamento que fosse utilizar de fato,
e esse é o sistema que é utilizado até hoje em dia. A utilização do termo nuvem tem origem na década de 1990, quando as empresas de telecomunicações começaram a fornecer serviços de dados através dos sistemas VPN. A nuvem era utilizada para demonstrar ao cliente a parte da infraestrutura destinada ao provedor, pois ele não tinha necessidade de conhecer tudo. Com isso, a nuvem passa a representar a internet e, consequentemente, representar também o termo computação em nuvem, pois o serviço é acessado pela internet. Com a existência dessas ideias há tanto tempo, o termo computação em nuvem só veio a ser mencionado em 1997 numa palestra acadêmica do professor de Sistema da Informação Ramnath Lapa e só foi desenvolvido no ano de 1999 com o surgimento da Salesforce.com, primeira empresa a disponibilizar aplicações na internet. A partir do sucesso dessa empresa, outras grandes começaram a investir na área, como Amazon, Google, IBM e a Microsoft. O esqueleto para o que conhecemos hoje como computação em nuvem nasceu com os sistemas distribuídos, caracterizado por serem um conjunto de unidades de processamento independentes que, por meio da troca de comunicação e gerenciamento de sincronização, pode processar uma aplicação em diferentes localidades, de forma transparente para o usuário, ou seja, o usuário da aplicação vê apenas o todo. A computação em nuvem vai além disso, trata-se de um formato de computação a partir do qual aplicativos, serviços, dados e recursos TI são disponibilizados aos usuários como serviços por meio de internet. Não é mais necessário para que algumas empresas ter supercomputadores, pois o poder de processamento e os dados ficam nas nuvens. Só precisamos de dispositivos que nos deem acesso a esse recurso. Dispositivos estes que consequentemente são mais baratos e possuem mais portabilidade e flexibilidade, como smartphones, tablets e notebook. Só precisamos agora de dispositivos de entrada e saída e acesso à internet. Computação em nuvem nada mais é do que tu entregar um serviço em vez de um produto. A computação em nuvem ela já é uma realidade, visto que a maioria do público já usa para salvar os seus arquivos, fazer o backup pessoal, dos arquivos que antigamente eram salvos em dispositivos físicos e que tinham que ser carregados. Hoje o pessoal deixa na nuvem e acessa direto lá. Isso é bom não só pela questão da segurança, como também pela mobilidade. O usuário pode acessar as informações independente de onde ele estiver, independente do sistema operacional ou do equipamento que ele estiver utilizando. Isso facilita o trabalho, tanto corporativo, porque você pode distribuir os arquivos de trabalho com várias pessoas, equipes. Não tem a necessidade de um hardware ou de uma estrutura, visto que está tudo na nuvem, Tu tem flexibilidade com os seus arquivos, pode acessar eles em qualquer lugar que tu esteja. É um ambiente rápido, seguro e disponível. A principal vantagem de ter os arquivos na nuvem é a flexibilidade que isso te dá, Tu não precisa ter um notebook ou um dispositivo para carregar os seus arquivos. Vai estar sempre lá na internet, então se tu precisa de mobilidade, o fato de ter os arquivos na nuvem vai te ajudar bastante. Então isso tudo fica salvo lá e, inclusive, você não precisa ter os seus próprios aparelhos, Você, enfim, pode acessar através de um outro computador para conseguir os seus dados que estão salvos lá. Talvez a maior desvantagem do serviço seja uma possível instabilidade de algum servidor que vai deixar por alguns instantes indisponível as informações ali para acesso do cliente. No momento em que tu está entregando e contratando uma empresa para hospedar os teus arquivos, essa empresa está responsável pela segurança dos teus arquivos, As empresas que prestam esse serviço, elas passam por critérios de segurança, de normas de segurança internacionais, então elas também têm responsabilidade pelo armazenamento dos dados, isso é muito seguro. E quando ele já tem, por exemplo, esses dados na nuvem, ele consegue recuperar de uma forma fácil, a gente consegue atender ele mais rápido, por exemplo, e isso torna uma experiência bem mais positiva. Vai precisar acessar o servidor onde ele tem esses arquivos e copiar para o equipamento novamente. Isso facilita tanto para eles, que não precisam fazer backup dos dados, quando ocorre alguma disponibilidade do equipamento, e para nós que facilita também a reinstalação do sistema, se for necessário no suporte. Para serviços de vídeo a gente tem Netflix, a gente tem YouTube. Para armazenamento de arquivo, OneDrive, Google Drive, o Dropbox, que seguem mais ou menos a mesma linha. A gente também tem alguns aplicativos inteiros na nuvem, por exemplo, o Google Docs, toda a linha de Google Apps. Então, a gente tem bastante oportunidade aí de alguns aplicativos disponíveis na nuvem.
E um conselho que se o usuário tem alguma dúvida com relação a qual empresa ele vai confiar os dados dele, que ele faça uma pesquisa e que ele entregue as informações para uma empresa que ele confia e que tenha credibilidade.